João Pessoa, eu creio, né, que está vivendo um avivamento e uma conexão de pastores, porque reino de Deus não tem a ver com uma igreja, não tem a ver com uma placa, tem a ver com uma multidão de gente que ama a Jesus. Então Deus usou muito ele nesse propósito, e nós estamos muito alegres de recebê-lo. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. E eu queria que a gente recebesse o pastor César, aplaudindo a Jesus pela vida dele. Boa noite, meus irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos juntos, né? É uma maratona quando eu estou aqui na Paraíba a serviço do reino e através da Gospel Mix, que é o irmão Marcos, que está ali, sentado do lado da sua irmã. Então, glória a Deus pela vida dele, pela vida do pastor Heitor, da pastora Yandeara, e os irmãos aqui da Quadrangular, né? Muitas igrejas, mas eu sou da Quadrangular, aqui de João Pessoa. Quando eu venho aqui, eu sou dessa igreja. Combinado? Pode ser assim? Então, pode falar que o pastor César congrega aqui. Eu quero convidá-los ao texto de João, capítulo de número 14, e eu vou ler a partir do versículo 27. É um texto conhecido, mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí comigo para ler esse texto. Muito bom vir aqui. A Raquel e o Valdir, Deus abençoe, da nossa genuína de São Miguel de Itaipu. Lembrei. Eu vou lembrando. Eu lembrei. João capítulo 14 e verso 27. Diz assim o texto, palavras de Jesus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, e vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Quando eu me converti, só existia uma Bíblia de estudo, traduzida para o português no Brasil. Ela se chamava Scofield. Depois veio outras Bíblias, eu não vou lembrar a ordem, Bíblia Thompson, Bíblia anotada, Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia Plenitude. Depois, algumas outras, inclusive numa delas eu trabalhei, que é a Bíblia Apologética. Depois, tantas outras Bíblias, que é uma bênção. Quanto mais Bíblias a gente tem, mais trabalhos, né, muito importantes, muito bem feitos. Só que há um efeito colateral, dois na verdade. Um deles é que antigamente a gente não tinha GPS e a gente tinha que aprender o caminho na raça. Então eu
recebo muito convite para pregar desde muito jovem, então era assim, me mudei para São Paulo, aí ia pregar. Aí, você conhece a Avenida Tal? Conheço. Avenida Tal, eu conheço. Então, sabe a padaria Tal? Não. Então, você vai andando, quarto farol, lá fala farol, aqui fala semáforo, não sei. Sinaleiro, não sei como é. Vai ter uma padaria. Você conta mais 3 quarteirões, tem um quebra-molas. Você vira à direita. Vai ter um orelhão. Você não sei o que lá. Não era assim? Era assim. E a gente se virava. Veja bem, eu não vou dizer que sempre dava sempre dava certo, né? Uma vez eu estava no ponto combinado para ir pregar em algum lugar, eu era jovem. Aí eu parei, aí eu fiquei parado lá, paletó, gravata, Bíblia na mão. Na época era pasta, antigamente. Teve uma época que na moda a gente tinha a Bíblia e a pasta. Então você andava com a pasta na mão. Não sei quem pegou essa época. Você teve pasta, pastor? Todo pastor tinha pasta. Ele tinha, não tinha? Aí eu tô lá com a minha pasta. Parou uma Blazer. Na época era um carro importante. Aí ele falou, demoramos, pastor? Eu falei, não, está no horário, é agora. Ou, bem-vindo, Pai do Senhor, não sei o quê, lá e tal. Entrei no carro e fomos embora. Com uns 15 minutos que estávamos caminhando, eu estava desconfiado. Eu falei, acho que eu estou no carro errado. Pela conversa, né? A conversa deles, não sei o quê. Eu falei, rapaz, não sei não. Pegaram o pregador errado. E aí, quando eu tive a certeza, foi quando o motorista falou assim, ó, e teu pai? Tá bem? Seu pai é uma bênção. Meu pai é pai de santo, né? Meu pai é da macumba, né? Então, eu cresci no terreiro de Umbanda da minha família, porque meu pai é o pai de santo, né? Aí ele falou, e lá no Mato Grosso. Aí ele falou, e teu pai? Tá bem? Eu falei, rapaz, meu pai tá bem. Mas eu acho que não vai dar certo essa pregação. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu acho que você pegou o pregador errado. Ele falou, como que é teu nome? Oh, Jesus. Devolveram eu para lá. Aí veio um cara num Chevette. Eu falei, agora é a minha cara. Agora é a minha cara. Por que eu estou falando isso? Por causa do GPS. O GPS facilitou a nossa vida, não é? Você fala até, você compartilha com a pessoa, sabe exatamente a hora que vai chegar, se tem trânsito, se não tem. Mas qual é o efeito colateral do GPS? Ninguém sabe mais andar na própria cidade que nasceu. Porque você vai na casa de fulano, você põe no GPS. Você não presta atenção no caminho. Vira à direita, vira à esquerda, 300 metros, não sei o quê, tem carro parado, não sei aonde, não sei o quê lá. Tudo bem. Só que na segunda vez você tem que pôr de novo, na terceira de novo, na quarta de novo, você nunca se liberta e ninguém mais sabe andar na cidade. A proliferação de Bíblias é benéfica, mas ela tem um efeito colateral. Você tem um monte de Bíblia no seu celular, você tem Bíblia online, você tem Bíblia viva, Bíblia de pastor, Bíblia de evangelista, Bíblia de evangelismo, Bíblia de velho, Bíblia de criança, Bíblia de mãe, Bíblia de vó, Bíblia de pregador, Bíblia de ímpio, Bíblia de sei lá o quê, Bíblia de que você quiser. Só tem um problema, ninguém lê a Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Você está entendendo? E aí começa a acontecer algumas coisas, e como a gente não lê a Bíblia, a gente não percebe. Por exemplo, substituíram a tradução da Bíblia do texto recebido, ou texto receptus, na maioria das vezes, pelo texto crítico. Eu estou falando de manuscrito texto original, é uma pegada da manuscritologia, enfim. E qual que é o problema? Mudaram o jeito que a nossa Bíblia está escrita. Mudaram o jeito que a nossa Bíblia está escrita. Por exemplo, eu pedi para você abrir a Bíblia e mantê-la aberta no capítulo 14, do versículo 27 em diante. No versículo 30, está escrito assim, ó,
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Do jeito que está aqui, ó. Em mim. Mas algumas Bíblias, talvez a sua aí no seu colo, pode estar escrito uma coisa que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, a NVT, a nova versão transformadora, diz assim: não tenho muito tempo mais para falar com vocês. Bom, não é isso que ele tinha dito, porque aqui ele diz assim, não... você tem a NVT aí? Obrigado. Top. Quem que está projetando? Você? Aí sim, hein? Numa versão, na Almeida que eu estava usando, fala assim, não falarei muito convosco. Nessa fala, não tenho muito tempo mais para falar com você. É a mesma coisa? Não. Mas veja o restante, como na minha versão aqui está dizendo, vem aí o príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo se aproxima, é o diabo. E ele nada tem em mim. O diabo não tem nada em mim, disse Jesus. Mas na NVT fala, vem o governante desse mundo, ele se aproxima, e ele não tem poder algum sobre mim. É a mesma coisa? Não, não é. Na NVI, o mesmo texto diz assim, já não falarei muito com vocês, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele não tem poder ou domínio, nenhum domínio sobre mim. É a mesma coisa? Não. Não. Almeida Revista Corrigida diz, ele não tem nada em mim, que é como está essa versão que eu li. A Revista Atualizada, que acho que é essa que ele estava aí, ele nada tem em mim. O que significa essa fala de Jesus? Porque o diabo vem aí, e ele nada tem em mim. Quando Jesus inicia seu ministério, como todo mundo, Jesus inicia seu ministério a partir do batismo. Quando Jesus se batiza, ele vai iniciar seu ministério, mas entre o batismo e o início do seu ministério público, tem um hiato. São 40 dias de tentação, sendo tentado pelo diabo. Por quê? Porque o diabo queria ter, o que o pessoal da batalha espiritual hoje chama de legalidade, o diabo queria ter entrada em Cristo. Mas aqui em João 14, já no fim do ministério de Cristo, ele diz, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o diabo não tem em mim nenhum ponto capaz de fomentar a sua rebelião. Porque tudo que o diabo faz é a rebelião. O que ele veio fazer é a rebelião contra Deus. E eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse assunto. E o primeiro é o seguinte, não se engane, a regeneração, nascer de novo, viver em novidade de vida, é uma batalha com demônios. Não se engane, a regeneração é uma batalha com demônios. Hoje tem vários tipos de igreja para você congregar, para você frequentar. Tem algumas que só falam de demônios. Tudo é o demônio. E aí você fala, como é possível, né? A pessoa vê demônio em tudo. O demônio vai lá, se manifesta lá, dá entrevistas e tal. É um problema. Só que também é um problema quando a igreja nunca fala do demônio. É como se o demônio não existisse. Tiraram o diabo da Bíblia. Tiraram o diabo das pregações. Tiraram o demônio, não expulsando, tiraram o demônio do assunto, da pauta. E aí as pessoas vivem ignorando os seus ardis, o que é ir contra um conselho bíblico. Nós sabemos que Jesus arregimentou uma equipe de discípulos sob a égide de pescar homens. E é muito interessante, porque abre em Marcos capítulo 1, por favor.
E é muito interessante porque quando você lê essa história de vinde após mim, sereis pescadores de homens, eu farei que sejais pescadores de homens, depende da versão, Marcos capítulo 1, isso é o versículo 17. Vinde após mim, eu vos farei, e eu farei que sejais pescadores de homens. Marcos 1, 17. A gente fica discutindo o que é pescar homens, né? Pescar homens é o seguinte, o barco é a igreja, não é assim que o pessoal fala? O mar é o mundo. Os peixes que a gente quer pescar são os ímpios, os pecadores. A gente já foi pescado e com a mesma mensagem que a gente foi pescado, a gente quer pescar outras pessoas. Então, você vai pescar homens com a ideia do Bill Bright, eu acho que eu até falei sobre isso da outra vez, que é, Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida, aquelas estratégias, né, de evangelismo, das 4 leis espirituais, tudo mais. Só que quando você lê o texto, você tem uma realidade surreal, assim, porque, veja, Jesus começa no versículo 14, no 15 ele começa a pregação pública, é a primeira vez. No 17, Jesus começa o ministério dele na praia. E no 17 ele fala assim, quem quiser aprender a pescar homens, vem comigo. Vinde após mim, quer dizer, sigam-me. Né? Então Jesus foi o primeiro a dizer, follow-me. Hoje é o tema das redes sociais, né? Você me segue, sigam-me e tal. Jesus foi o primeiro. E aí Jesus diz, sigam-me, e eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Isso é o 17. No 18 até o 20, ele achou então, no 18, ele achou 2 alunos, que deixaram logo suas redes e seguiram. No 19 e 20, ele achou mais 2. Então, Jesus tem 4 alunos para esse negócio de aprender a pescar homens, né? Para aprender a pescar homens. Que legal que está indo rápido. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Mas põe no 20. E aí, eles deixaram tudo e foram. Jesus tem 4 alunos para aprender a pescar homens. E a gente acha que pescar homens é uma pegada filosófica. O mar é o mundo, o barco é a igreja. E aí o lance vamos fazer uma igreja bem legal, para que os peixes que vierem gostem da gente. Então a gente faz uma igreja que agrada, ou que agrade as pessoas, com músicas que agrade as pessoas, com pregações que agrade as pessoas, enfim. Porque você, tipo assim, eu sou o pastor, então você é um cara que eu acho que você precisa ser pescado. Então, eu faço uma igreja bem legal para acomodar você, para que você ache que a gente é legal, e para que você ache que aqui é um lugar, um ambiente legal e tal. Só que é o seguinte, a gente não é legal. Nós não somos legais, nós somos crente. Então, ou você é crente, ou você é legal. Com as pessoas, com todo mundo. As duas coisas não dá. Por que a gente não é legal? Porque a gente não vai deixar o cara vir para cá, fervendo no mundo e aqui. Você vai chegar e falar, meu amigo, você está de brincadeira? Então, aquilo tudo que a gente faz, tudo bonito, para eles acharem que a gente é legal. Igreja é um lugar chato para quem não nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, igreja é um negócio ruim. Igreja é uma maravilha para quem nasceu de novo e para quem quer viver em novidade de vida. Esse cara vai ser o cara mais igrejento possível. Ele vai falar de crente, vigília, Bíblia, pastor, igreja, ministério, não sei o que lá. Mas quem não nasceu de novo, isso aqui, a hora não passa. A hora não passa, dá sono, dá raiva, dá não sei o que e tal. Então, eu proponho que os irmãos entendam esse texto a partir da ideia que o texto apresenta de forma linear. Porque Jesus faz o anúncio, fala, quem quer aprender a pescar homens? 4, vem comigo. E no versículo 21, ele entra numa sinagoga. Veja no 21.
e entraram em Cafarnaum, e era sábado, ele foi na sinagoga. E é muito interessante, porque do Mar da Galileia até a sinagoga, não dá 100 metros. É do lado. É do lado. Tem a sinagoga de Cafarnaum, a casa de Pedro, e é o Mar da Galileia. E quando Jesus entra na sinagoga, ele vai lidar com o quê? Com o demônio. Lembram? Ele entra na sinagoga, começa a ler, todo mundo fica de boca aberta, e no versículo 26, chega um cara cheio de demônios. Chega um homem endemoniado. Então veja, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a regeneração é uma batalha com demônios. E aí, o que a gente faz? Tiraram o demônio das pregações. Ninguém mais fala de demônio. Ninguém mais fala de Satanás. Mas não tem que falar de Satanás, tem que falar de Jesus. É, de Jesus vencendo Satanás. A gente tem que falar de Jesus vencendo os demônios. Então, a realidade é que a pessoa pode estar cheia de demônios e ela continua a vida e congrega e fica cheio de demônios na fé. Porque ninguém mais fala sobre isso. Ninguém mais fala sobre isso. E quando Jesus fala sobre pescar homens, ele entra numa sinagoga e Jesus começa a pescar homens, primeiro, dos demônios. Porque quando ele fala, vem comigo que eu vou ensinar vocês a pescar homens, e ele vai na sinagoga, chega um cara cheio de demônios, e é dos demônios que ele pesca um homem. É dos demônios. Então, o mar é o mundo. Não, o mar, inclusive, pode ser os demônios. E pescar significa içar, tirar, buscar, resgatar, trazer. Que é essa ideia de pescar. Como é que você pesca o peixe? Você põe um anzol e puxa o peixe. Então Jesus está puxando um homem. Da onde? Dos demônios ele está puxando o homem. Ele está puxando um homem dos demônios. Então, a realidade é que, por alguma razão, as pessoas gourmetizaram o evangelho, e um evangelho gourmet não combina com um endemoniado sendo liberto. O evangelho gourmetizado, quando eu digo gourmetizado, eu quero dizer que estamos transformando o evangelho numa filosofia. A filosofia de Jesus para lidar com a vida, Jesus, o maior milionário que já existiu, Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior empreendedor, Jesus, o maior líder, Jesus, o maior não sei o quê. Descobriram que o nome Jesus vende. E tome livro, e tome curso, e tome não sei o quê em cima disso. Assim como na época de Jesus haviam filosofias interessantes, como por exemplo o estoicismo, que é antes de Cristo, criada por Zenão, Epicteto, e depois de Cristo Sêneca, Burrus, Marco Aurélio e tantos outros, hoje o cristianismo é tido como uma espécie de filosofia, e Jesus Cristo é estudado como um tipo de guru da filosofia do cristianismo, suas palavras são estudadas como um estilo de vida, e essas pessoas se acostumaram com esse Jesus filosófico e se assustam se por acaso lessem na Bíblia o verdadeiro Jesus e como ele evangelizou enfrentando demônios. Porque veja, eu estou no capítulo 1, versículo 26, e Jesus expulsa o demônio desse homem. Versículo 25, Jesus repreendeu dizendo, cala-te e saia dele. O demônio saiu. 27, todos se admiraram e começaram a perguntar entre si, o que é isto? Que nova doutrina é esta? Por que eles estão falando que nova doutrina é esta? Porque os judeus não trabalhavam com isso. E aí chega Jesus e enxerga o que move as pessoas. E naquele caso daquele homem era demônios. E Jesus fala ao demônio que estava no homem, cala a tua boca e saia dele. A Bíblia diz que o demônio saiu, deixando o homem todo, enfim, eu não lembro como é que fala aqui o texto, deixa eu ver, versículo 26, o demônio convulsionando, clamando com grande voz, saiu dele. E todos disseram, que é isso? Que nova doutrina é essa? Porque ele
Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem, e logo a sua fama correu por toda a província da Galiléia. Que fama? Tem um homem que fala com o demônio que está na gente. Essa é a fama de Jesus. Mas não é só isso. No versículo 29 em diante, ele vai para a casa de Pedro e André, né? Pedro e André, que é irmão dele. A sogra estava doente, ele cura a sogra e tal. E no versículo 34, curou muitos que ele achavam-se enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Tem outros demônios aqui. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Jesus não entrevistava os demônios. E aí você vai continuando, versículo 39. Pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava demônios. Aí, pastor, o senhor veio aqui falar de demônios? Não, eu vim falar de Jesus. Mas eu vim falar que me preocupa o fato de que os pastores tiraram a batalha espiritual da pauta. E aí a gente se reúne para falar sobre como você vai ter que ser um marido melhor, uma mulher melhor, mas ninguém trata de demônio. A gente fala da polidez, da educação, que você não pode, você tem que relevar, tem que liberar perdão, tem que liberar não sei o que lá, tem que tal. Só que não se fala do diabo, que vive em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Segundo ponto, é possível. Segura aí, irmãos, que eu também não tenho muita experiência nisso, não. É possível estar cheio de demônios e ainda assim se prostrar diante de Cristo. E esse ponto é interessante. Primeiro, porque o diabo, o demônio, ou os demônios, eles não têm vergonha. E como o demônio não tem vergonha, os endemoniados passam a não ter vergonha também. Vergonha na cara. E isso é um fato. A gente está no capítulo 1. Passa 2 páginas aí, por favor. No capítulo 5, você vai ter a seguinte descrição. Marcos, capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio de sepulcros, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Os grilhões foram despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras e tal. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quando de longe viu Jesus, correu e fez o quê? Dependendo da versão, fala que ele se prostrou. Deve ter aí, não tem? Bíblia que fala que ele se prostrou? Tem ali no meio. Percebeu o problema? Percebeu o que está acontecendo nesse texto? Pode estar acontecendo aqui hoje. Isso. O que, pastor? Uma pessoa com um demônio adorando Jesus. Porque o demônio não tem vergonha. Pois é, aqui o demônio está prostrado diante de Jesus e está adorando a Jesus. E essa é a questão. Que questão, pastor? O demônio, por definição, é um rebelde. Sim ou não? O demônio é um rebelde. E ao influenciar uma vida, faz dessa pessoa uma pessoa rebelde também. Esse é o trabalho do diabo. Presta atenção. O diabo da Bíblia não é o diabo que as pessoas falam. O diabo que as pessoas falam é um diabo que está montando um time contra Deus. E as pessoas fazem até pacto com ele. O demônio da Bíblia, o diabo da Bíblia não faz pacto com ninguém. E o diabo da Bíblia não está chamando ninguém para nada. O diabo da Bíblia é um rebelde.
E a filosofia dele é o seguinte: se não tem para mim, não tem para mais ninguém, porque como eu caí, quem eu conseguir derrubar é negócio. É esse, o diabo da Bíblia só quer derrubar. E aqui o demônio se prostra ante Cristo. Ante Cristo, eu estou dizendo, diante de Cristo. E como por definição ele é um rebelde, então significa que ele influencia pessoas também. Por exemplo, em Atos 16, Paulo, ele prega o evangelho numa cidade e ele converte uma irmã que se chamava Lídia. E ela era uma irmã chata, assim. Tem irmã que é chata, né? Enfim, você deve conhecer gente que é chata. E crente. E Paulo queria ir embora e a mulher não deixava. Depois você lê Atos 16. E lá pelas tantas a mulher falou assim, eu estou dizendo que ela era chata porque a palavra constrangimento aparece ali. Porque Paulo falou assim, ela não queria deixar a gente ir embora e nos constrangeu a ficar lá na casa dela, hospedado, e não ia, enfim. E aí, Atos 16. Eu acho que é o versículo 16. E Paulo ficou lá muitos dias, não conseguia ir embora por causa da irmã. E nisso ele conheceu a moça, que tinha um espírito de adivinhação. Lembram desse texto? Aconteceu que indo nós ao encontro de oração, veio uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa mulher tem demônio, sim ou não? O qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores, pode passar, mais um. E essa, seguindo a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa mulher tem demônios, mas o que ela fala é bom, ou não? É verdade, ou não? Então, aqui no texto, pode voltar em Marcos capítulo 5, quando fala que o endemoniado se prostrou e adorou, Marcos 5, versículo 6. Aqui está o demônio e o endemoniado prostrados aos pés de Cristo. Aqui nesse texto estão o demônio e o endemoniado fingindo submissão a Cristo. Aqui está, ou estão, o demônio e o rebelado, o demônio e o homem cooptado por ele para a rebelião, ambos de joelhos dobrados ante Cristo encarnado. Aqui nesse texto, jaz um demônio sem temor nenhum, sem vergonha na cara, fazendo com que um homem faça gestos de submissão com o corpo, com a boca, enquanto o coração dele está longe de Deus. Que é esse o texto, é esse o ponto que Jesus falou sobre o texto de Isaías. Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E para que você não pense que essas afirmações são apenas palavras minhas de um pregador, veja o que diz o próximo verso. Verso 7. O 6, quando viu de longe, correu e o adorou. 7. E clamando com grande voz, diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Agora, versículo 6, ele adora. Versículo 7, essa é a palavra que ele fala na adoração. O que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Agora, que adoração da bexiga. Bom, aqui não fala bexiga, né? Tudo bem? Não sei, pode ser que seja, não é palavrão, né? Aqui, não sei, tomara que não. Que adoração desgraçada é essa? Ele se prostra e adora. E é o que ele diz: Jesus, o que eu tenho contigo? Filho de Deus, do Deus Altíssimo, eu conjuro-te por Deus que você não me atormente. Aqui, o que o homem faz com o corpo, quando se prostra, e o que ele fala com a boca, quando abre a boca, são coisas distintas. Uma coisa é o que ele está fazendo com o corpo, e outra coisa é o que ele está falando com a boca. Acontece que a nossa geração só inverteu a ordem. Uma coisa que a gente fala com a boca, outra coisa que a gente faz com o corpo. Por isso que a batalha espiritual, irmãos, é uma batalha com demônios. É uma batalha com demônios.
Por isso a vitória sobre a vida espiritual não vem quando você se prostra apenas, mas quando o que você fala quando se prostra está alinhado e sai de dentro de você e é verdade. E é verdade. Porque se você levanta a mão, Senhor, eu vim te louvar, não sei o que, mas é só conversa fiada, então pode ser que a irmã tenha sido cooptada pelo demônio. E eu não estou exagerando nem brincando. Pastor, como eu sei? Ué, se o que você faz com o joelho, o que você faz quando abre a boca, é diferente do que você faz quando termina o culto, quando o pastor fala amém, você está na rebelião, meu filho. Você é rebelde. Você foi cooptado pelo demônio. Porque a filosofia do diabo é o seguinte: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo, que título, não? Essa Deus Altíssimo em hebraico é Elion. Muito legal. Mas a filosofia de Satanás é o seguinte, Jesus, eu já te vi, já bati o cartão aqui na igreja, já congreguei, já te reconheci, te chamei de filho do Altíssimo, filho de Deus, Emanuel, sei o que lá, eu falei os títulos, até me prostrei, o senhor não viu eu me prostrando lá? O senhor não viu eu cantando as músicas da igreja? Eu não treinei, eu não ensaiei, eu não faço parte do louvor, eu não faço parte do grupo, eu não sou do obreiro, eu estou na escala X, pois é, eu fiz o que os seus servos fazem, não fiz? Então, por favor, não me atormentes. Eu venho no culto 2 vezes por semana. Eu venho à igreja regularmente. Então, não me atormentes. Essa é a ideia que reina nos corações, e alguns deles podem estar aqui ou ouvindo pela internet. O Senhor não quer ser louvado? Pois é, eu estou aqui te louvando. O Senhor não quer ser glorificado? Olha eu te glorificando aqui. O Senhor não quer que eu seja seu servo? Eu estou no serviço. Eu estou na escala, eu estou envolvido. Eu dei o meu dízimo, eu dou a minha oferta. O Senhor não quer que eu ajude sua obra? Eu dou o meu percentual. O Senhor não quer que eu me prostre? Eu estou aqui fazendo isso. Agora não me encha o saco. É isso que o cara está falando, ou não é? O Senhor é filho do Deus Altíssimo, só não me atormentes. O Senhor é filho de Deus, aleluia, na hora certa. Não é a musiquinha? Aleluia? Então, aleluia. Louvado seja teu nome. Mas a gente louva teu nome quinta, né? O senhor também não quer nada, né? Você quer todo dia? Você está de brincadeira? Porque eu também tenho minhas preferências. Eu também tenho minha vida secreta. Então, o que eu falo aqui, o que eu falo no WhatsApp, são coisas distintas. Não me atormentes. Eu estou na escala. Só não mistura, você está esperando o quê? Está bom demais o que eu ofereço. Olha bem, eu não falto culto de semana. O pessoal depende, eu tenho a chave da igreja. Eu sou um cara da fé. Eu sou uma menina envolvida. Então eu me prostro. Eu digo que o Senhor é Deus Altíssimo, só não enche o meu saco. Porque o Senhor está triste aí porque eu estou com a vida dupla, mas domingo que vem eu volto. E domingo que vem tem mais louvor, tem mais adoração, e eu me prostro, e eu danço como o rei Davi. Não tem a música? Sei lá. Só não me atormentes. Eu vou com Josué derrubar a muralha de Jericó. Só não me atormentes. Então agora, por favor, não me atormente. Senhor, por favor, se dê por satisfeito com essa prostração. Por favor, não me encha a paciência. Por favor, me deixe em paz com as minhas coisas. Essa é a filosofia de uma pessoa que tem demônio na Bíblia. Nossa, pastor, mas é muito forte isso que eu estou falando. Reclama com Jesus, porque o texto está aí na Bíblia. Não é da minha cabeça isso que eu estou lendo. Eu estou mostrando na Bíblia um texto onde um cara cheio de demônios, que se mutila, porque ele se feria com pedras, quando ele vê Jesus, ele se prostra. E
quando ele vê Jesus, ele fala as palavras da adoração. Essa é a filosofia da pessoa cooptada por Satanás. Essa é a realidade de um homem endemoniado. Essa é a experiência de uma pessoa cheia de demônios. Não é quando a voz muda e você fala, é igual o exorcista. Quando fica a mão assim, quando o corpo se contorce, pode ser também. Mas não é sempre assim que acontece. Mas é quando você se prostra diante de Jesus, mas lá dentro você não suporta se submeter a Ele de verdade. E como você não se submete a Ele de verdade, você cria uma vida dupla. Onde numa delas, você é uma menina que vem para a igreja e louva, um rapaz que vem para a igreja e louva, e quer, e busca, e fala a palavra de adoração. Não, porque adoração no grego, proskinel, não sei se você sabe os paranauê. Só que, ao mesmo tempo, você emenda o que tenho eu contigo mesmo. Não me atormentes. Não me atormentes. Isso para mim é um indício de que, eu não estou dizendo que o demônio fisicamente está dentro de você, mas eu estou dizendo que a cooptação do demônio é que quem pensa assim é do time de Satanás. Joga no time de Satanás. Porque vaticinou Deus, em Gênesis capítulo 3, dizendo que a descendência da serpente militaria contra o descendente da mulher. O descendente da mulher é Cristo. Ele é o único semente da mulher. O resto é tudo semente de homem e mulher. O único semente apenas de uma mulher se chama Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a guerra é entre Cristo e os demônios. E quando você se prostra ante a Cristo, mas não se submete a Cristo, mesmo sem falar essas palavras, essa é a ideia. O Senhor é Deus Altíssimo, mas não me encha a paciência. Não me atormentes. E por último, a vitória contra os demônios começa na submissão. Porque, irmãos, quando o demônio entra na vida de alguém, não é negócio para o demônio que a pessoa fique toda caricata, com a voz. Não. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas não contorceu um músculo. Ele levantou e foi vender Jesus. Então a vitória contra demônios começa na submissão, porque o ponto é que tudo que tem a ver com demônios tem a ver com a rebelião. Quando você se converte, você se submete a Cristo. E no Evangelho nós vemos Jesus enfrentando demônios várias vezes. Várias vezes. Eu li aqui do Gadareno, mas podia ser da mulher que andava encurvada há 12 anos, com um demônio nas costas. Lembra disso? Podia ser o homem gago, por causa do demônio. Lembra disso? Podia ser o homem que era mudo. Lembra disso? Podia ser o homem que era... Por exemplo, Lucas 11, 14. Lucas 11, 14. Diz assim, e estava ele expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe o sinal dos céus. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará assolado, e toda casa dividida contra si mesma cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda bem armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas vindo outro mais valente do que ele, vencendo, retira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus bens.
Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, não sei o quê, buscando repouso, não achando. Diz, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando acha a casa varrida e adornada, então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entrando habitam ali, até que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que Jesus está falando nesse texto é muito importante para finalizar esse assunto que a gente está falando. Porque o que Jesus está falando aqui é o seguinte, pessoal, ele está dizendo o seguinte, quando o valente guarda bem armada a sua casa, pensa que aqui é a casa, mas a casa, aqui é uma pessoa. Aqui é a casa, uma pessoa. O valente é o diabo, e o valente guarda essa casa. Em segurança, na confiança de Satanás, está tudo que essa pessoa tem. O diabo é que manda, os demônios é que comandam. Quando ele manda, tem que obedecer. Quando ele fala vai, tem que ir. Quando ele fala fica, tem que ficar. Quando ele fala vende, tem que vender. Quando ele fala compra, tem que comprar. É o demônio que comanda. Só que a Bíblia diz que tem um que é mais valente do que o valente. Quem é o mais valente? Quem é o mais valente? Jesus. E quando Jesus chega, aquele que era valente dá o pira, como dizia minha mãe, some no mundo. Fala o quê? Jesus chegou, o mais valente vai embora. E essa casa agora tem outro dono. Quem é o novo dono? Jesus de Nazaré. O demônio saiu e Jesus agora é o novo morador. E ele deixa o penhor do Espírito, ele deixa o selo, ele deixa o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo é Deus morando em nós. Então o Espírito Santo habita na gente, a partir dessa experiência. O diabo vai embora, o Espírito Santo habita na gente, é isso que esse texto está dizendo. Só que a Bíblia diz que o demônio que havia na gente anda por lugares secos. Vai um pouquinho mais à frente. Mais um. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando disso. Tornarei para minha casa, de onde saí. Sabe por que as tentações que você tem não são as mesmas da pessoa que está do seu lado? Porque podia ser tudo igual, né? Todo mundo é ser humano? Não. Porque o diabo sabe como foi a sua velha dieta, o diabo sabe como foi a sua velha vida, o diabo sabe que o que tenta você não tenta seu amigo. E ele vai preparar tentações muito personalizadas para tentar derrubar você. Porque o que faz você cair, pode ficar tentando o seu amigo 100 anos que ele não vai nem olhar. Por exemplo, droga. Nunca usei droga na minha vida. Mesmo eu não tendo nascido na igreja. Eu nunca fumei um cigarro de maconha na minha vida. Tive amigos que eu perdi assim. Mas nunca foi um problema para mim. O diabo vai me tentar com droga, só se ele for burro. Porque não me apetece. A tentação só é tentação quando ela tenta você. E a droga não é um problema para mim, pode ser para alguém aqui. Você passar por um negócio que está cheirando maconha, para mim é uma morte. Mas para outra pessoa, o cara fala, meu Deus, vamos sair logo daqui, porque eu não estou aguentando, pastor. Eu não estou aguentando. E eu super entendo, porque aquela é a tentação dele. A Bíblia diz que o diabo que saiu, o demônio que saiu da gente, ele fica andando por lugares secos, e ele fala, mano, vou voltar. Eu vou bater naquela casa. Porque eu já tenho a manha, eu já sei do que ela gosta, eu já sei como ela é, eu já sei como ele faz, eu já sei o que ele tem saudade, eu já sei aonde eu bato, eu já sei como eu faço, ali eu sei como funciona. Se ele bate, ele passa na rua, porque o diabo não vale nada. Ele passa na rua, ele dá uma olhada. Se você está cheio do Espírito Santo, ele vai entrar? A Bíblia diz que o maligno não te... Não, pelo amor de Deus, o maligno não te toca. Então ele não vai entrar. Só que a Bíblia diz, ele fala, voltarei para minha casa de onde saí. Próximo. E chegando, acha a casa varrida, limpa. E toda enfeitada. Só não tem ninguém dentro. Você olha para a casa, top. Está limpa,
está cheirosa, só não tem o habitante. E quem era para ser o habitante? Era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fica onde Deus não é honrado. Ele não fica. Pastor, mas o Espírito Santo pode sair de um crente? Porque eu não quero teologar. Eu só quero falar da Bíblia, e eu já estou encerrando. Primeiro livro de Samuel 16:14 diz assim, ó: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 16:14, 1 Samuel 16:14. Eu acho que é esse texto. Se o Espírito de Deus saiu de Saul, você acha que vai ficar em você? Se Deus não é honrado? Então, voltando no texto, estou abusando, né, varão? Voltando no texto, isso. Voltando no texto de Lucas, quando ele volta, acha a casa varrida e adornada, só não acha o morador. E aí a Bíblia diz que ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, que entrando habitam naquela casa, naquela pessoa, naquele ser humano. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Significa que o irmão pode estar aqui na igreja, falando glória a Deus e dando dízimo, mas ter sido cooptado pelo demônio. Pastor, e agora, o que eu faço? A nossa sorte é que Deus é misericordioso. E Ele gosta da gente. Deus, é verdade, Ele odeia o pecado, mas Ele ama mais o pecador do que odeia o pecado. E como Ele ama mais o pecador do que odeia o pecado, Ele não manda ceifar logo o joio no meio do trigo nem nada. Ele manda uma palavra como essa. Uma palavra como essa. Para que você analise a tua vida, eu analise a minha, e todos nós nos analisemos, para sabermos se a nossa prostração é uma prostração honesta, verdadeira, ou se a nossa prostração é porque a gente está de brincadeira com Jesus. No estilo do gadareno que diz, Senhor é grande, o Altíssimo, é Elion, não sei o que, Rafá, Chamar, não sei o que, mas que quando termina o culto, quando bate o sino, quando se diz amém, a gente volta para o cemitério e volta a ser palco para demônios. Mas quando Jesus aparece, a gente se prostra, a gente fala palavras bonitinhas, teu nome é santo, o Senhor é bom, aleluia, e nós cantamos para o teu nome, para o teu reino, não sei o quê, mas quando bate o sino, quando dá a bênção apostólica, quando o pastor fala amém, a gente volta para o nosso reduto. Eu quero terminar fazendo uma oração, mas nessa oração, eu queria perguntar para você, se você gostaria, não apenas de me ver orando, mas se você gostaria de ser a pessoa para receber essa oração. Então eu quero orar por algumas pessoas. Eu vou descer aí e vou escolher, estou brincando. Os irmãos já ficam com o olho desse tamanho. Não vou não, fica tranquila. Mas já tem quem fez isso hoje. E quem fez isso hoje foi o Espírito Santo. Se enquanto eu estava falando, alguma parte dessa palavra, você parou e pensou, então isso aí é comigo. Então é para você. É por você que eu devo orar. E como eu não sei fazer isso, de descer, sair apontando, nem fazer um esquema, nem nada, o meu máximo é isso aqui mesmo. Então é só isso. Se você precisava receber essa oração, você pode levantar e vir aqui à frente e a gente vai orar juntos. Então, quem quiser receber essa oração pode vir aqui à frente e nós vamos juntos em oração.
Ah, é para eu descer? É para eu descer e apontando? Eu vou fazer essa pergunta a última vez. E aqui termina a minha responsabilidade para trazer essa palavra. Foi meio dura a palavra, é verdade. Mas se você precisava ouvir o que foi dito, eu quero orar pela sua vida. Então, se você quiser receber essa oração, então vem aqui, a gente vai orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Pode vir. Aleluia. Vai vir, querida, vem. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, vem aqui à frente.